Olá, voltamos para a nossa segunda aula de português de hoje. Vamos fazer a correção dos exercícios então, como foi combinado com a professora. Número 1. Vamos lá, no exercício número 1. Era referente ao texto, lá da página 7, não é verdade? Você acabou de ler algumas informações sobre o circo, de quando ele foi criado, o tempo. Então, quais eram as respostas do exercício número 1? Quais alternativas tínhamos que ir lá e fazer um xizinho nelas? Então, são 3 alternativas. Como nasceu o circo? Estava explicando lá o texto, falando do nosso tataravô, falando da época da Grécia, da China, do inglês. Como o circo é hoje, que foi como o inglês deixou, com várias atrações, com música, artes, dança, e como é trabalho de alguns artistas que atuam no circo. A questão número 2 está aí perguntando por que o autor repete a letra A tantas vezes. Foi na hora que a professora pediu para vocês fecharem os olhos, lembra? E ver qual frase despertava mais emoção, chamava mais atenção de vocês. Então, a professora escreveu aqui a resposta. Por que o autor põe tantas letras A? Este recurso é para mostrar a emoção do apresentador em anunciar, para chamar a atenção da plateia. Se você aí na sua resposta escrever alguma coisa relacionada com essas palavras, para dar emoção, para chamar a atenção, não tem problema, vai estar certa, não precisa estar igualzinha da professora. O importante é ter as palavras-chave. Se também você não lembrou disso, não tem problema. Você pode anotar aí agora. No exercício número 3, estava perguntando com que foi comparado ao circo ser tão antigo. E a resposta, a palavra-chave aqui é o nosso tataravô. Lembra que a professora falou? Antes do nosso vô, antes do nosso bisavô, é lá o nosso tataravô. O circo é muito mais antigo que o seu tataravô. O exercício número 4 pedia para a gente pintar aí das 3 alternativas a informação segundo a apresentação dos artistas. E a alternativa correta é a que fala do engolidor de espadas. O engolidor de espadas precisa de muita concentração para realizar o seu número. Quinto exercício é a nossa cruzadinha. Vamos lá, a professora vai explicar bem devagar para vocês corrigirem aí, ou irem fazendo junto, quem não conseguiu achar os 7 artistas que tem nessa cruzadinha. Nós vamos começar vendo os artistas que estão na horizontal, que é a linha deitada. Bem lá em cima, no comecinho da cruzadinha, nós começamos com o apresentador. Acharam aí na primeira linha lá, apresentador. Depois, bem grudadinho com ele, veio o engolidor de espadas. Tem até o desenho aí, ó, de 2 florzinhas aqui, né? No meio do nome deles. Dando uma dica aí que esse artista tinha 3 palavras no nome dele. Depois, pulando uma linha, fica uma linha sem pintar nada. Na próxima linha embaixo, veio a bailarina. Pulou uma linha novamente, sem pintar nada. Na próxima linha, não bem lá no comecinho, um pouquinho mais para frente, nós podemos encontrar malabarista. Um pouquinho mais para frente. Acharam? E lá embaixo, na uma última linha, bem no comecinho também, ainda
no horizontal, no deitadinho, nós achamos o trapezistas. Achamos 5, ainda falta 2. Os outros 2 não vai estar mais na horizontal, quer dizer, na linha deitada. Eles estão na vertical, que é na linha em pé. O primeiro artista que nós vamos marcar aí é o palhaço. A palavra palhaço começa na letra P do nome do engolidor de espadas. E mais para baixo vai encontrar lá com a letra A do malabarista. Pula uma linha, ainda em pé, um pouquinho mais para frente, nós vamos achar o mágico. Acharam o mágico? Cruzadinha feita? Muito bem. Depois nós temos aí o sexto exercício. Qual é o artista que causa mais medo, apreensão na gente, né? Que tem um número mais perigoso que a gente acha. Eu tenho 2. O engolidor de espadas, quando a espada é verdadeira, como dizem, e também o trapezista. Embora tenha aquela rede embaixo, a professora às vezes fica com medo, né? Eu acho um número perigoso. E a 7ª e última questão é do palhaço, que lá no texto mesmo já está falando que não precisa ter medo dele. Tem pessoas que se assustam, ainda tem medo de palhaço desde quando eram crianças. Talvez por causa de ser muita pintura no rosto, ou os cabelos muito grandes, coloridos. Mas eu também acredito que não precisa, porque o palhaço está ali só para alegrar o nosso coração. Seguindo aí, temos mais um exercício que chama a hora do texto e tem uma imagem aí. Desses artistas que nós preenchemos na cruzadinha, o apresentador, o engolidor de espada, a bailarina, o malabarista, o trapezista, o palhaço e o mágico, nesses 2 retângulos aí embaixo, vocês vão escolher 2 e vão marcar o nome aí. Enquanto vocês vão respondendo e marcando o nome, a professora vai apagar a lousa aqui para a gente fazer o próximo exercício que está aí atrás. Vão escrevendo aí. A professora, se fosse marcar o nome de 2 artistas aí, a professora iria escolher a bailarina e malabarista. Eu marcaria esses 2. Marcaram? Acredito que já, né? Deu tempo ou não ainda? Se não deu, para o vídeo, termina de marcar e continua aqui com a professora. Virando a folha, está escrito aí para a gente usar a imaginação e responder. Se eu fosse, tá lá. Se eu fosse, aqui vocês vão pôr o nome de um artista. Se eu fosse um palhaço, se eu fosse um malabarista, se eu fosse um trapezista, né? Eu faria o quê? E depois tem a mesma frase para a gente completar. Se eu fosse, eu completem aí. A professora vai fazer o dela aqui e depois vocês façam aí em casa também o de vocês. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se eu fosse qual artista? Eu faria o quê? Se eu fosse um outro artista, nós já marcamos os 2 artistas lá atrás, né? Então, vamos lá. A professora disse que se eu fosse uma bailarina, né?
uma bailarina. Eu faria uma linda dança. Se eu fosse uma malabarista, eu faria um número com o quê? Tchan, tchararã. Com as pernas de pau. Legal, né? Fizeram? Se não fizeram, parem o vídeo, completem o de vocês, depois vocês voltem aqui. Mais abaixo aí, tá pedindo para vocês fazer um desenho referente a essas opções que vocês fizeram. Então, novamente, nós vamos precisar pausar o vídeo para fazer o desenho. Pausem, depois vocês voltem aqui. Pausaram? Voltaram? Então, vamos lá. Do ladinho aí, agora, a professora vai chamar a atenção para vocês para uma coisa. Nós não vamos para a próxima página. Nós vamos conversar sobre as palavras. Quantas letras vocês acham que é preciso a gente ter para formar uma palavra? Se vocês leram aqui, vocês já devem ter visto. As palavras podem ser formadas ou escritas por uma letra, o A, O, E, I, E, ou então por duas letras. São alguns encontros vocálicos que nós vimos lá no primeiro ano, vocês lembram? Ai, ei, oi, ui, ou então esse A aqui com esse acentinho, quando a gente fala aí, né? Ao encontro, ou isso, ou aquilo, e ao, para a gente expressar a fala do cachorro. Temos também as, os, quando a gente quer falar alguma coisa que é mais de um, no plural, no coletivo, em, um, da, do, de, na e no. Mas isso são palavras, professora? Sim, são palavras. A professora vai pôr uma frase aqui na lousa. Enquanto a professora vai escrevendo, eu quero que vocês contem quantas palavras há nessa frase e depois a professora vai contar junto com vocês. Vamos lá, temos duas frases. O menino caiu da bicicleta. Vamos contar quantas palavras? O professor vai marcar uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5.
Contaram certo? Lembraram que o e da, embora tenham uma ou duas letras, também são considerados palavras? Frase de baixo. Eu gosto de estudar na escola ou em casa. Quantas palavras? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Contaram certo? Tenho certeza que sim, que vocês lembraram que eu com duas letras, de, na, ou e em, todas palavrinhas formadas por duas letras. Eu vou contá-las igualzinho eu contei o gosto, que tem 5 letras, o menino, que tem 6 letras. Brinquem em casa com a mamãe de vocês. Escrevam frases e contem aí, revisando essas letrinhas. Uma letrinha A, O, E e E. Ai, ei, oi, ui, aí. E o E? Por que o E é diferente do E? O E a gente usa quando a gente vai contar várias coisas. A gente usa quando vem numa sequência. E caiu, E machucou. E o E é quando eu quero afirmar alguma coisa. É isso que eu quero. É ele quem vem aqui em casa. Estudem aí, revisem, parem o texto, parem o vídeo, olhem bem e brinquem aí com a mamãe. Escrevam frases um para o outro e marquem quantas palavras tem. A gente vai ficando por aqui nessa terceira aula nossa de português, segunda aula de hoje. E até amanhã. Tchau, tchau.